Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer o CWF da semana, que era pra ter saído ontem. Eu expliquei no vídeo de ontem, mas beleza, né? Eu também fiz uma postagem aí no canal. Infelizmente o vídeo não acabou saindo por alguns problemas técnicos aqui desta bomba que vocês estão vendo que está gravando aqui. O vídeo não conseguiu sair ontem, mas vamos fazer esse CWF de hoje. Lanterna Verde contra o Hulk. Essa sexta luta, se eu não me engano, das oitavas de final, que vai, né, o vencedor daqui vai pegar o Apocalipse nas quartas de final. Então vamos fazer essa luta, eu vou falar com vocês cada categoria, cada detalhezinho, então vamos pro vídeo. Bom, vamos começar com a primeira categoria, que é força. Em força eu já fico com 1-0 para o Hulk. Vamos lá, por que o Hulk ganha em força, rapaziada? Assim, a gente sabe que o Bruce Banner ele foi exposto à radiação gama e ele se transformou no grandioso monstro verde Hulk, uma criatura cuja força aumenta proporcionalmente à sua raiva. Ou seja, ele é praticamente indestrutível. E cada versão dele, a base que a gente tá levando em conta, né, a base, mas se a gente for levar em conta até a Professor Hulk, World Breaker e qualquer outra versão dele, mostra níveis crescentes de poder a cada momento em que ele fica com mais raiva. O Hulk já teve algumas demonstrações de forças absurdas nos quadrinhos, nas suas versões bases, como por exemplo, ele quebrou dimensões em Incrível Hulk 126, ele também já conseguiu segurar um planeta se partindo, já destruiu a realidade em World Break Hulk, embora não seja uma versão evoluída do Hulk, né? Ele também, como eu falei, a sua força é ilimitadamente aumenta com a raiva, ou seja, ela vai crescendo cada vez mais que o Hulk fica com raiva. Se você deixar o Hulk com raiva, a força dele vai ficar ainda maior. Ele já superou em luta o próprio Thor, o Hércules e até o Superman em um crossover. Exatamente, o Hulk já venceu o Superman nos quadrinhos. Ele já superou o Thor, como eu falei. Com a sua força ele também já chegou a esmagar montanhas, segurar planetas e destruir dimensões com apenas um soco. Ele também já segurou uma montanha com, se eu não me engano, foram 5.000 toneladas. É aquela montanha da saga de Guerras Secretas. Isso é uma pequena demonstração da força do Hulk. Eu acho que é unânime que ele ganharia em força do Lanterna Verde. 1-0. A próxima categoria é velocidade e aqui eu fico com o Lanterna Verde do Hal Jordan, 1-1, né? Vamos lá. O Hal Jordan, ele viaja mais rápido do que a luz. Ele também reage a ataques até de velocistas em certos momentos. Na sua HQ, principalmente de Green Lantern Rebirth, ele acaba vencendo alguns velocistas em velocidade. Isso, obviamente, por conta do seu anel. Ele também é mais rápido do que a luz, como eu falei. Ele tem reflexos aprimorados e uma mobilidade total. Ele, como eu falei, ele pode viajar com o seu anel muito mais rápido do que a luz. O seu combate no espaço em velocidade relativística, reflexos quase instantâneos e essa velocidade absurda. A gente para pensar que o Lanterna Verde, além de conseguir obviamente voar, ele tem uma super velocidade muito boa. Até porque ele pode construir qualquer coisa que pode ser até mais rápido do que um velocista, fora com o seu poder da força de vontade. Tudo que o Lanterna Verde do Hal Jordan faz com o seu anel é por conta da força de vontade. Então, se ele quiser ser mais rápido até que muitos velocistas, como ele já foi nos quadrinhos, ele pode. Ele já bateu de frente até com o Flash em questão de velocidade. Obviamente não ganhou, mas conseguiu bater de frente com ele. Por isso 1-1 em velocidade. A próxima categoria é durabilidade e aqui eu fico com o Hulk, 2-1 para o Hulk. Vamos lá, o Hulk já resistiu a ataques do próprio Thor, do Sentinela, do Gladiador e a explosões nucleares. Isso prova a sua durabilidade insana dos quadrinhos. Ele também possui alguns escudos que suportam impactos estelares e ataques de deuses. Isso pela sua pele, a sua pele é muito rígida. Isso obviamente por causa da radiação gama que transformou o Hulk nesse monstro esmeralda. Ele já resistiu também a ataques de deuses, armas nucleares e aniquilações totais. A sua regeneração, cara, o torna quase imparável e impossível de matar. Exatamente. Isso porque a regeneração do Hulk é a regeneração mais eficiente dos quadrinhos da Marvel. É loucura a regeneração do Hulk. É mais eficiente do que a do Wolverine, é mais eficiente do que a do Deadpool e de muitos outros heróis com grandes regenerações. A durabilidade que o Hulk tem numa luta é muito grande. Isso somado justamente, como eu falei, a sua regeneração, que é a maior de todas
toda a Marvel nos quadrinhos. Então não tem como a gente combater o Hulk em durabilidade. Ele é muito mais durável do que o Lanterna Verde e ele consegue ficar o dia todo lutando. Ele não é o Capitão América, mas ele poderia fazer isso o dia todo. Por isso a próxima categoria é inteligência e eu também fico com o Hulk. Como assim, cara? O Hulk é inteligente, o Hulk não é aquele maluco idiota, burro, nada disso. O Hulk que a gente vê nos filmes é completamente diferente dos quadrinhos. Mesmo o Hulk não sendo o Professor Hulk ou o Smart Hulk nos quadrinhos, o Hulk ele é muito inteligente. Apesar do Bruce Banner ser um gênio, o Hulk, apesar de ser selvagem e instintivo, ele também é inteligente num nível parecido ao do Bruce Banner. Não é que o Hulk vira o Hulk, que ele automaticamente vira um ser idiota. Nada disso, cara. O Hulk ele é muito inteligente, principalmente em estratégias de batalha. O Hulk tem uma inteligência muito grande. Ele é uma arma de guerra, uma arma pensante. O Hulk não é esse bobalhão idiota que só sai fazendo tudo porque é um ser selvagem. Não. Apesar de a gente ter a versão mais inteligente ainda do Hulk, que é com o Professor Hulk, com o Smart Hulk, o Hulk base também é muito inteligente. E eu acredito que ele consegue ganhar do Lanterna Verde, do Hal Jordan, até porque ele tem Bruce Banner comandando ele também. Então é uma jogada muito inteligente do Hulk. 3-1. A próxima categoria é inteligência em batalha e aqui eu fico com o Lanterna Verde 3-2. O Lanterna Verde, cara, ele já resistiu ao controle mental do próprio Sinestro, do Parallax e do Necron nos quadrinhos. Ele tem uma pura determinação mental, então a sua inteligência em batalha é muito grande. Fora que ele também já destruiu exércitos inteiros de lanternas e lutou contra entidades universais como o Anti-Monitor e Krona nos quadrinhos. Ele também foi treinado pela tropa dos Lanternas Verdes, então ele tem uma experiência intergaláctica absurda. Ele lutou diversas guerras e ele já conseguiu dominar e até liderar muitas dessas guerras com a tropa dos Lanternas Verdes inteira. A sua inteligência em batalha é muito vasta. Ele usa estratégias com construtos, armadilhas e manobras aéreas, até porque o Hal Jordan era um piloto das Forças Aéreas Americanas. Então, estratégia e inteligência em batalha, não tem como a gente colocar outra pessoa a não ser o Hal Jordan. O Hal Jordan é um estrategista nato, um dos melhores estrategistas de toda a Liga da Justiça. Ele é um piloto tático, estrategista militar. Ele tem um raciocínio rápido e ele se adapta muito ao seu ambiente de luta. Por isso, não tem chance nenhuma pro Hulk em inteligência em batalha, muito por causa do Hal Jordan ser de fato esse ser muito inteligente, com uma inteligência, uma estratégia absurda. Por isso, 3-2. A próxima categoria é experiência, e aqui eu fico com o Hulk 4-2. Vamos lá, o Hulk nos quadrinhos já derrotou a equipe dos Vingadores sozinho em World War Hulk, e ele derrubou seres de nível cósmico como o próprio Beyonder em certas versões dos quadrinhos. Ele também, como eu falei, já lutou contra deuses, monstros e super equipes inteiras. Ele já venceu grandes seres poderosos da Marvel como se não fosse nada. Como eu falei, ele já venceu o próprio Superman em um crossover dos quadrinhos. Isso prova que a experiência de batalha do Hulk é muito maior do que a do Lanterna Verde. Ele já enfrentou seres muito mais poderosos em batalha e conseguiu resistir muito mais do que o Lanterna Verde. Isso soma muito a uma experiência que o Hulk tem, principalmente em batalhas, que é o que a gente está levando em consideração, em um combate. Mesmo que o Lanterna Verde tenha mais experiências, estratégias, experiências militares, o Hulk também tem algumas certas experiências militares, obviamente menores a do Lanterna Verde, mas tem experiências com seres mais poderosos e com combate muito maior do que o Lanterna Verde. Como eu falei, ele já enfrentou os Vingadores, deuses e alienígenas em centenas de batalhas, e ele sempre sobreviveu a todas elas. Por isso ele ganha experiência 4-2. A próxima categoria é poder e eu também fico com o Hulk 5-2. Por que eu fico com o Hulk em poder? Vamos lá. O Hulk é muito mais poderoso do que o Lanterna Verde. Por mais que o Lanterna tenha muitas habilidades, tenha muitas façanhas aí dentro dos seus poderes com o anel, o Hulk é um ser muito mais forte e poderoso do que o Lanterna Verde. Ele cura em segundos, ele pode se curar em segundos. Mesmo após ele ser desintegrado por inteiro, ele se regenera. O Hulk é praticamente imortal e imparável. Ele tem uma força física e uma regeneração à altura, cara, de seres inimagináveis, de deuses, de entidades cósmicas. Esse é o poder e a força que o Hulk pode ter. Ele tem uma força sem limite tático e nem teórico. Ele cresce eternamente com a sua raiva, e isso prova o seu poder absurdo. Caso o Lanterna usasse isso a seu favor, seria um ponto negativo pra ele, até porque o Hulk ficando mais bravo, ele vai ficar ainda mais poderoso. Ele também tem uma força gama ilimitada, rapaziada. Quanto mais bravo,
bravo, mais forte. Ele não chega a manipular energia igual o Lanterna Verde, que é um ponto muito importante pro seu poder, mas a sua força é virtualmente infinita, galera. Então isso dá um poder pro Hulk absurdo. Mesmo o Lanterna tendo todos os seus poderes estelares, os seus poderes de energia mesmo do anel, o Hulk tem poderes muito mais fortes e muito mais vantajosos dentro de um combate. A sua força é infinita, galera. Por isso ele ganha em poder 5-2. A próxima categoria é habilidade, e aqui não tem como não ficar com Lanterna Verde do Hal Jordan. 5-3. O Hal Jordan é o Lanterna Verde mais poderoso da tropa dos Lanternas. O seu anel, ele canaliza a energia da força de vontade, como eu falei. O que ele quiser fazer, ele consegue. Ele pode, né? Isso permite para ele criar construtos sólidos de luz, manipular a energia e até resistir ao vácuo do espaço. Ele tem muito mais habilidades somadas aos seus poderes do que o Hulk, como eu falei. O limite do seu poder é a sua própria força de vontade. O que ele tiver força de vontade para fazer, ele consegue. Se ele não tiver mais, é o limite do seu poder. Ele já sobreviveu no espaço sem proteção física, dentro de supernovas e até explosões de planetas. Isso, obviamente, somado à sua habilidade do anel. Ele também é treinado em combate físico e aéreo, combate tático e uso preciso do anel. Ele combina ataques físicos e energéticos muito bem. O anel canaliza a energia ilimitada da sua força de vontade, como os construtos, lasers, campos gravitacionais, teletransporte, manipulação de energia. Ele tem muitas habilidades e muitos poderes com o anel. O Hulk chega a ser mais poderoso que ele, mas em habilidade não tem como nem pro cheiro do Hulk. 5-3. A próxima categoria é a agilidade, e eu também fico com o Lanterna Verde. 5-4. Ele pode voar, ele pode criar armas, ele pode criar escudos, ele pode criar clones e até atacar, obviamente, à distância. Ele pode mudar de direção instantaneamente no ar e esquivar de qualquer laser e de qualquer ataque energético, principalmente. A sua agilidade é muito grande. Como ele ganha em velocidade, por ele ter uma velocidade acima da velocidade da luz, ele tem uma agilidade muito melhor. E principalmente somado às habilidades do anel, como voar, como criar armas, escudos, clones, ele pode com certeza ter muito mais agilidade do que o Hulk dentro da batalha e conseguir se esquivar muito melhor. Por isso, 5-4 para o Lanterna Verde. A próxima categoria é combate, e aqui fica com o Hulk. 6-4. O Hulk já lutou com dores intensas em batalhas, com controle mental e ferimentos fatais, e mesmo assim aguentou. Mesmo assim ele venceu e sobreviveu a essas lutas. A sua luta corpo a corpo é uma brutalidade insana. É muito brutal. Não dá nem pro cheiro do Lanterna Verde. Se fosse um combate corpo a corpo apenas, o Hulk sola o Lanterna Verde. O Hulk, por outro lado, cara, é a força implacável. Se o combate vier de físico físico e direto e prolongado, ele vence por desgaste e pura brutalidade do seu oponente. Ele tem um corpo a corpo imbatível. Ele domina quando ele quiser, e quando o seu inimigo chegar perto, ele consegue dominar de qualquer forma. Ah, mas o Lanterna tem os seus construtos de energia. Ok, o Hulk tem força e poder suficiente para conseguir resistir a isso e lutar em um combate corpo a corpo muito maior, que ele com certeza ganharia, já que ele tem poderes e forças infinitas e inexplicáveis. O seu combate corpo a corpo é brutal e não dá pro Lanterna Verde. Por isso, 6-4. A próxima categoria é façanhas, e aqui eu fico com o Lanterna Verde. 6-5. Como eu falei, ele já criou máquinas, exércitos e barreiras que aguentaram golpes do próprio Superman e do General Zod nos quadrinhos. O seu anel já derrubou o próprio Superman, ele já imobilizou o Flash e enfrentou o Parallax, entidade cósmica do medo, que inclusive é uma das melhores HQs do Lanterna. O Hal Jordan domina inclusive em estratégia, versatilidade e alcance. Ele pode atacar à distância, conter o Hulk com campos de força e até enviá-lo para o espaço e até para outra dimensão. É um tipo de façanha que o Lanterna poderia usar. O Hulk obviamente sobreviveria e voltaria até mais forte, mas é uma façanha muito maior que o Lanterna pode usar, como criar também os seus construtos capazes de segurar e golpear o Superman, o Darkseid e até o Mongol. A força depende da energia do anel, e como o anel é a grande façanha do Lanterna, ele pode fazer o que ele quiser, desde que ele tenha vontade de fazer aquilo. Ele pode fazer o que ele quiser com o Hulk. Mesmo o Hulk tendo força pra aguentar isso tudo, em façanha o Lanterna com certeza amassa o Hulk.
A próxima categoria é reflexo e eu também fico com o Lanterna Verde 6-6, empatou. A última categoria que vai definir, né? Cara, o Hal ele consegue reagir a velocidades superiores à luz, desviando de ataques energéticos e físicos simultâneos. Ele é mais rápido do que a luz e tem reflexos aprimorados com uma mobilidade absurda. Se o cara ganha em agilidade por conta da sua velocidade acima da luz, se o cara ganha em velocidade por conta de ser mais rápido do que a luz, é óbvio que o cara vai ganhar em reflexo, 6-6, não tem como. O reflexo dele é absurdo. Isso por conta dele conseguir reagir a velocidades extremas. Mesmo ele não tendo um sentido muito apurado à sua volta, o seu anel dá pra ele essa velocidade de reação muito grande, fazendo com que ele tenha um reflexo muito maior do que o do Hulk. A última categoria pra gente matar é invulnerabilidade. E aqui eu fico com o Hulk 7-6. Bom, cara, aqui a gente não precisa falar muita coisa, né? Invulnerabilidade é a cara do Hulk. O Hulk pode lutar por dias sem parar e ele vai ficar mais forte o tempo todo. Não tem como o Hulk ficar mais fraco. Ele vai ficando cada vez mais forte a cada vez que ele fica mais bravo. E o seu corpo é praticamente indestrutível. Ele já sobreviveu à desintegração e voltou normalmente por conta da sua regeneração. Ele, como eu falei, tem a melhor regeneração de toda a Marvel nos quadrinhos. É impossível de você destruir o Hulk. Ele é muito mais invulnerável do que o Lanterna. Ah, mas o Lanterna pode criar seus construtos e se proteger dos ataques do Hulk. Ele pode fazer isso, e isso poderia até parar o Hulk por um bom tempo, mas o Hulk, ele consegue, como eu falei, lutar por dia sem parar. Ele não vai se cansar, ele não vai parar, até que ele consiga destruir esses construtos e conseguir pegar o Lanterna Verde num combate corpo a corpo. E a gente sabe que num combate não tem como pro Lanterna. Em vulnerabilidade o Hulk sola, por conta da sua regeneração e por conta do seu poder absurdo, da sua força infinita. Por isso, o grande vencedor da luta 6 é Hulk vencendo por 7-6 do Lanterna Verde. Uma luta bem acirrada, porque são dois personagens muito poderosos dos quadrinhos. E agora o Hulk vai para as quartas de final enfrentar o Apocalipse da DC, o Doomsday, né? Comenta o que vocês acharam aí desse CWF, do Comic World Fight que a gente tem aí no canal. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada!